Quais são as matérias mais difíceis? As bancas sempre escolhem pelo menos uma ou duas disciplinas para arrochar um pouco mais os candidatos. Mas, a cada prova o foco muda. Nesse aspecto, portanto, nem sempre a prova anterior é uma boa referência. Há casos em que as disciplinas que reprovam mais são as que valem menos pontos ou apresentam um menor número de questões. Em resumo, sempre sabemos que haverá pelo menos uma ou duas disciplinas com grau de dificuldade acima da média, mas não existe nenhum critério lógico que nos permita definir quais serão elas. Em concursos de nível médio, o destaque costuma ser para português. Nesses certames, em disciplinas como direito constitucional e direito administrativo, são cobradas apenas noções, em geral, quase que a literalidade de textos legais. Em português, não, pois conhecer o vernáculo é obrigação de qualquer pessoa que pretenda ser um bom servidor público. Certas disciplinas chegam a causar calafrios em alguns candidatos, como é o caso de contabilidade e economia, que são muito cobradas na área fiscal e em tribunais de contas. Há quem evite certos concursos somente para fugir dessas matérias. Trata-se de assuntos com linguagem muito peculiar. Mal comparando, é como estudar um novo idioma, pois existem inúmeras palavras e expressões com sentido bastante específico. Portanto, não será anormal sentir enorme dificuldade em aprender essas disciplinas, caso em que você deve considerar a possibilidade de aumentar o tempo de dedicação a elas, inclusive com exclusividade diária, até adquirir mais segurança. Sou autor de vários livros sobre contabilidade. No entanto, na minha época de estudante do segundo grau, passei pela experiência de tirar 0 numa prova de contabilidade geral. E o pior é que o professor fazia questão de chamar cada aluno pelo nome e de anunciar a nota. Alguns anos depois, resolvi estudar contabilidade a sério, por causa da faculdade, e para prestar concursos da área fiscal. Felizmente, aprendi. E, se eu consegui, você também vai conseguir. Quero, posso, faço a minha parte e consigo. Acredite nisso e você será imbatível. Faça intervalos e descanse. Todo mundo, inclusive o patrão, entende a necessidade de o trabalhador fazer intervalos diários, ter repouso semanal e tirar férias. Porém, nem todo mundo consegue perceber a semelhança entre isso e o descanso do guerreiro que se prepara para concursos. Após mais ou menos 1 hora de estudo, bate um cansaço natural. Por isso, depois desse tempo, procure descansar por pelo menos uns 15 minutos para repor sua capacidade efetiva de atenção e concentração. Se insistir em estudar cansado, sua mente vai começar a buscar maneiras de desviá-lo dos estudos. Você vai querer ligar para alguém, comprar algo, arrumar o quarto, sentir sono, fome, tristeza, etc. Já que dessa maneira, o que você estuda não é proveitoso, melhor é parar por alguns instantes, recuperar a atenção e concentração, e só então voltar ao estudo. O mesmo raciocínio vale para quem estuda todos os dias da semana, sem descanso e lazer. Há quem ache que o período dedicado ao namoro, ao cinema, ao teatro, ao bate-papo e ao futebol com os amigos, ou à fofoca com as amigas, é perda de tempo nos estudos. No entanto, se tudo isso for feito com equilíbrio, serão atividades necessárias para que você se mantenha em condições de absorver de fato o que precisa estudar. Não esqueça que na preparação para concursos, a qualidade deve vir antes da quantidade. É improdutivo estudar todos os dias da semana e não conseguir fixar quase nada. Grosso modo, estudar 10 horas e assimilar de fato o que foi lido durante apenas 3 horas líquidas é pior que estudar 5 horas com 4 de efetiva assimilação. Estudar não é tempo perdido, e sim tempo investido em você mesmo. Curso preparatório. Fazer ou não curso preparatório e que curso escolher são dúvidas que afligem a maioria dos candidatos. É perfeitamente possível passar em concurso público sem fazer curso, mas isso torna a aprovação ainda mais difícil e, em regra, mais demorada. A orientação fornecida por professores e orientadores dos cursos presenciais ou à distância abrevia o tempo de preparação e ajuda a direcionar os estudos para temas relevantes e questões mais prováveis de prova. Todavia, seja muito criterioso na escolha do curso, buscando referências com quem estudou ou estuda lá, informando-se sobre o nível dos professores, proposta pedagógica, etc. Por sinal, um dos requisitos mais importantes na escolha do curso preparatório é sua equipe de professores, pois a orientação geral quanto ao que e como se deve estudar para as provas depende essencialmente deles.
Muitos concursandos começam a estudar, apenas com a cara e a coragem, sem saberem claramente por quais matérias iniciar a preparação, quais turmas frequentar, qual é o material didático indicado para cada matéria, e que concurso deve ser priorizado. Nessas circunstâncias, entre aqueles que não desistem, alguns chegam a perder mais de um ano estudando, de maneira errada, por falta de orientação adequada. Em geral, a convivência, nos cursos preparatórios presenciais, é de excelente nível. A maioria absoluta dos alunos é bastante solidária, simpática e atenciosa. No entanto, há exceções que podem criar um ambiente hostil e desagradável. Nesse grupo de alunos, estão incluídos os candidatos que tratam os colegas como inimigos. São incapazes de ajudar alguém, sonegam informações e pensam que é mais fácil conseguir a aprovação quando se dificulta a vida dos concorrentes. Lido, engano. O que se observa é que os concursandos mais solidários formam grupos e mantêm uma rede de contatos e de amizades que favorece e estimula os estudos. Menos de 10% dos inscritos em concursos frequentam regularmente um ou mais cursos preparatórios, presenciais ou à distância. Porém, mais de 90% dos aprovados nos concursos mais cobiçados, principalmente os de nível superior, são egressos de cursos preparatórios. A escolha é sua: estudar sozinho, em grupo, ou com a ajuda de professores. Todavia, qualquer que seja a sua decisão, não deixe de planejar seus estudos e de estabelecer uma estratégia. Mal comparando, estudar é igual a decidir comprar algo com carnê das Casas Bahia. A gente deve pensar apenas no valor da prestação que representa cada dia de estudo. Se refletir muito sobre o total a pagar, desiste do negócio. A principal diferença é que, no caso do estudo, as pessoas que conseguem pagar todas as prestações concluem que fizeram um excelente negócio. Internet. A internet tornou mais barato e democrático o estudo para concursos. Antes, as informações e materiais didáticos eram praticamente restritos aos grandes centros de maior poder econômico. Agora, há uma quantidade infinita de aulas, orientações, artigos, dicas etc. disponíveis na grande rede. Existem centenas de sites especializados em concursos, muitos com conteúdo gratuito. A partir do advento da internet, a falta de dinheiro não mais pode ser usada como desculpa para deixar de estudar. A grande vedete da internet são as redes sociais, principalmente os fóruns e o Facebook, nos quais os candidatos se organizam em grupos e trocam informações relevantes sobre concursos. Eis os endereços de alguns sites úteis à preparação para concursos. Fórum Concurseiros. No fórum administrado pelos próprios candidatos, você encontra informações atualizadas sobre tudo o que acontece no mundo dos concursos. www.forumconcurseiros.com. Editora Ferreira. Atualizado diariamente com notícias, toques de mestre, dicas, estratégias, estatísticas de provas, recursos, legislação, entrevistas, editais etc. Tudo gratuitamente. www.editoraferreira.com.br. Vencer na vida, por esforço próprio, passa por um caminho longo e tortuoso. Por isso é normal questionar-se: vale a pena tanto sacrifício? Todavia, todo esse esforço é muito menos doloroso do que o sentimento de querer e não poder dar um futuro melhor às pessoas que a gente ama. G1. No editorial sobre concursos e emprego, estão disponíveis notícias e artigos sobre concursos e mercado de trabalho, bem como dicas de especialistas. www.g1.globo.com. Correio, Vego. Notícias, provas, editais, aulas, consultoria em fórum, para contato entre os concurseiros e troca de informações. www.correiovego.com.br. Jornal dos Concursos. Versão online do Jornal Semanal das Bancas. Notícias e informações sobre concursos públicos, estágios e empregos na iniciativa privada. www.jornaldosconcursos.com.br. Folha dirigida. Versão online do Jornal Semanal das Bancas.
notícias e informações sobre concursos públicos, estágios e empregos na iniciativa privada. Algumas áreas são restritas a assinantes. www.folha-dirigida.com.br PCI, concursos, provas e editais para download, notícias sobre concursos, simulados etc. www.pciconcursos.com.br TECO, concursos. Banco de questões de provas, com gabaritos e comentários. Para ter acesso aos comentários, é necessário ser assinante. www.tecoconcursos.com.br Leitura, áudio, visual, digital. O Manual dos Concurseiros, terceira edição, foi processado em leitura, áudio, visual, digital como uma alternativa para alcançar maior eficácia na leitura. A. Capacitando concentração. B. Potencializando fixação do texto pelos cérebros direito e esquerdo, auxiliados pelos estímulos visuais e sonoros. C. Reduzindo o cansaço de leitura de longo tempo. D. Permitindo a leitura às pessoas com deficiências visuais. E. Auxiliando o indivíduo do tipo auditivo. Observação: recomenda-se o uso do interfone para ampliar a aprendizagem. Estamos desenvolvendo outra técnica de estudo, de aplicação do programa de software. Aguarde. Os interessados em leitura audiovisual digital, será um prazer receber sua mensagem por e-mail, leitura.digital.br@gmail.com. Título: Leitura audiovisual digital, ou Akira Nakao, 021 999 03 42 77. Causo 3. No curso de formação do ICMS de São Paulo, aprendemos a calcular o peso de uma carga. Pesa-se o veículo carregado, e se abate a sua tara, peso do veículo, sem a carga. Alguns dias depois, determinaram que fôssemos, em duplas, botar isso em prática num posto fiscal paulista. Eu fui, escalado junto, com uma patricinha, que mais parecia, Penélope, charmosa. Eis, que se aproxima um caminhão carregado, vindo do Maranhão. O motorista, que devia estar na estrada, há uns 3 dias mal parando, para dormir e comer, entrega a nota fiscal, para minha parceira. Ela examina o documento, e com autoridade pergunta ao caminhoneiro: qual é a sua tara? O cara olhou para mim, com um sorriso, que parecia perguntar: posso responder,